Olá, meninas! Tudo bem? Boa noite, participantes aqui do Quadril em Pauta. Começando a nossa primeira live de 2021, um pouquinho atrasado, né? 15 minutinhos quase, mas por um bom motivo. Estava aqui tentando oferecer o melhor para vocês, a melhor estrutura possível. Bom, então vou aguardar alguns minutinhos para vocês se manifestarem e enquanto isso vou explicar a estrutura do grupo para esse ano de 2021, né, o segundo ano, vamos colocar assim. Então eu quero muito que vocês participem, que vocês coloquem as dúvidas, sugiram temas para as nossas videoaulas e para as nossas lives, tá? Então nós tivemos a primeira atividade na sexta-feira passada, onde foi o plantão de dúvidas na sala, um momento em que vocês podem e devem aparecer. Então é o nosso momento de interação, onde eu posso fazer as correções em tempo real e vocês podem trazer as dúvidas dos estudos de vocês de uma forma até mais para ter uma orientação mais assertiva, né? Eu vou ver ali você dançando, fazendo exercício e vou poder te orientar da melhor forma. Além disso, continuamos com as videoaulas no YouTube, com o link privado aqui para vocês. Então, sempre que tiver disponível as aulas, eu vou postar aqui também para vocês poderem acessar. Então, como eu já coloquei no grupo hoje, a primeira aula ela vai estar disponível amanhã e a segunda aula já na quinta-feira, tá? Que eu mudei da quinta-feira da semana passada para terça, para poder aproveitar aí a opinião de vocês, né? Vocês dizendo o que vocês querem ver por aqui. Então, hoje, a primeira live e na sexta-feira, novamente, a gente tem o encontro na sala para o plantão de dúvidas, tá? Então, a gente tá aí com uma programação bem recheada para vocês aproveitarem ao máximo. Amanhã, a primeira aula e a segunda, elas têm temas que foram sugeridos nesse primeiro encontro na sala, como eu escrevi também, e baseado, né, em tudo que eu vou conversando com vocês, com outras estudantes que não estão no grupo, eu preparei hoje, então, um exercício de alinhamento postural. Então, na verdade, um momento da gente trazer a atenção para o nosso corpo, tá? Então, meninas, eu quero muito que vocês tentem colocar em prática o que eu vou dizer, não só no momento que vocês forem dançar, mas também durante o dia a dia, né? Em momentos que vocês estiverem nas suas atividades cotidianas e puderem se dar esse tempinho para você, para se perceber, para se ajustar, vai ser ideal, tá? Porque muitas já têm grande facilidade para executar os movimentos de dança do ventre. Tem bom alongamento, tem boa dissociação corporal, né? Ou seja, isola bem o quadril, isola bem o tronco, mas não mantém, né? Não é possível manter o movimento limpo, a técnica limpa. Por quê? Porque precisa de conseguir manter mais a postura, tá? Muitas vezes a gente começa na posição neutra, começa a fazer um movimento e conforme vai repetindo, vai prestando tanta atenção ali no movimento que vai desconectando. E aí nessas horas o quadril vai para um lado, o tronco vai para o outro, a gente fica desalinhada e isso daí acaba que suja o movimento, tá bom? Então vamos lá para isso. Peço que vocês fiquem em pé. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais para vocês verem os meus pés. Sim, dá para ver os pés, né? Então a gente vai começar esse alinhamento de baixo para cima, tá? Então a primeira coisa, esse é um alinhamento que eu trabalho para a dança do ventre, né? Então eu até chamo de postura inicial, postura neutra, tá? Então vou começar meu trabalho, vou começar meu estudo, vou pegar um movimento específico aqui. Deixa eu fazer esses ajustes iniciais. Claro que depois do alongamento, né? Mas a gente
gente já teve vários encontros de alongamento e aí vamos deixar reservado só para a questão postural hoje, tá? Porém, se vocês quiserem, precisarem de mais exercícios de alongamento, por favor, escrevam para mim, tá? Então, primeiro ponto, eu vou trabalhar com as minhas pernas afastadas na largura do meu quadril. Como que eu vou saber, né, minha largura do quadril? Esses dois ossinhos aqui, ó, nossas cristas ilíacas. Então, eu vou identificar os meus ossinhos aqui e vou deixar as minhas pernas nessa mesma linha, tá? Pronto, tá afastado. Isso posto, eu vou pensar num V. Olhando para baixo, eu vejo os meus pés em Vzinho, tá? Então, é um pequeno andeor. Para quem já estudou balé, né, ou sabe alguma coisa, está sabendo sim do que eu estou falando, essa palavra andeor, né? Que é colocar assim, mais para fora, direcionar para fora. Porém, não pensem só nos pés, tá? Vamos pensar na perna como um todo. Ou seja, vou levantar aqui a minha perna, ó, com o meu dedão exatamente para cima, para o teto. E aí eu vou virar um pouquinho a minha perna, desde aqui da virilha, um pouquinho para a diagonal. Pronto. Fiz aqui um pequeno andeor, um V com a minha perna inteira, tá? Ou seja, eu olhando aqui de cima para baixo, eu vejo que os meus dedões, eles estão aqui na diagonal. Se eu flexionar um pouquinho os meus joelhos, eles precisam estar na mesma linha do segundo dedo, tá? Porque aí ele também vai estar em V. E as minhas coxas também aqui na mesma direção. Ok? Pronto. Ajustei aqui, então, os meus pés. Agora, eu vou pensar um pouquinho no meu joelho. Então, eu quero que vocês tentem sentir se o joelho de vocês está hiperestendido. O que é isso, hiperestendido? É quando ele está muito esticado lá para trás. Se você passar a mão aqui na frente, você quase não sente a patela, o ossinho do seu joelho. E a sua coxa está um pouquinho contraída. Então, solta um pouco esse joelho. Como se você fosse flexionar, mas não flexiona. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, bambu. Tá? Ele vai ficar numa posição de folga. Eu chamo de posição de folga, tá? Ou seja, ó, eu consigo mexer aqui os meus joelhos. Não estou flexionando. Percebe que quando eu flexiono, ó, a minha coxa acompanha, né? Minha coxa, ela faz uma diagonal. Hiperestendido, ó. Eu tô até com meu quadril um pouco desencaixado, porque eu hiperestendi meu joelho. Agora na folga. Na folga, ó, eu mexo os meus joelhos bem relaxados e meu quadril não mexe junto, tá? Ou seja, os ossinhos, a crista ilíaca que a gente viu, não vão se movimentar, tá? Aqui, ó, soltinho, tá? Mas, para isso acontecer, eu vou voltar um pouquinho nos pés. Então, uma coisa que a gente precisa colocar, se possível, né, igual eu falei lá no início, para a nossa vida, para o dia a dia, é a distribuição do peso no pé. Então, como que vai funcionar? Deixa eu pegar meu pé aqui e colocar mais perto. Deixa eu ver se ele tá mais ou menos limpo, né? Eu vou apoiar o peso nos calcanhares, na borda externa do pé. Vou sentir aqui meus dedos apoiados no chão, ossinhos, ó, metatarso, tá? Principalmente aqui assim nessa região, tá? Então eu foco bastante no calcanhar e aqui. A curva do pé, gente, arco do pé, não encosta no chão, tá? Em hipótese alguma. Por quê? Isso daí vai fazer você levar os seus joelhos para dentro e, consequentemente, para não ficar com a perna assim flexionada, vocês vão hiperestender o joelho, que eu acabei de falar para não fazer também. E hiperestendendo o joelho, a gente desencaixa o quadril, tá? Então, provavelmente, tá? Não é regra, a gente vai ficar um pouquinho mais desconectada, tá? Porque o corpo está procurando apoio. Então, sem
contar que pisando assim pra dentro, a gente sobrecarrega muito o joelho, tá? Essa curvinha, esse arco do pé, ele é um amortecedor natural do nosso corpo. Ou seja, as caminhadas, tudo que a gente faz que tem impacto, é esse arco do pé que evita que a gente mande toda essa tensão, né, essa pressão para os joelhos, tá? Então, uma questão também, assim, de saúde, além da questão de técnica da dança do ventre, tá? Então, bora lá. Onde que eu vou sentir o peso? Calcanhares. Porém, eu sinto que minhas bordas externas do pé estão pressionadas no chão, junto com o metatarso, né, os ossinhos do pé e os dedos, tá? Apoiados. Então, eu normalmente faço assim, ó. Tô aqui, eu posso marcar esses dois dedos, o indicador e o dedo do meio, como se eu fosse colocar aqui, ó, na curva do meu pé. Acho que aqui vocês conseguem ver, né? Na curva do pé, tá vendo? Tem esse espaço aqui. Se o meu dedo não estiver entrando, eu tenho que, ó, fazer esse esforço de trazer mais pra cá o meu pé. Vou, tá vendo? Pra dentro. Olha como é que fica o espaço pra fora. Então aqui eu já sinto, ó, minha perna toda, tá? Uma questão assim pra fora. Um músculo, né? Torcido pra fora. Tá bom? Ponto. Agora eu vou lá no quadril. Então o quadril vai me indicar muito também onde que eu tô apoiando o peso nos meus pés, tá? Então qual que é o ponto? Posição neutra do quadril. O que isso significa? Eu não vou ficar com o quadril desencaixado, não vou trabalhar nos extremos, nem super encaixado. Eu vou trabalhar com ele alinhado, tá? Então aqui, ó, todo o cos, né? Aqui o cos da calça, todo esse círculo aqui em volta do quadril, eles estão na mesma linha, tá? Então, como eu vou sentir, né? Peso nos calcanhares, relaxar os joelhos e a história da bacia d'água, que eu já falei para algumas, né? Que uma professora minha falava muito, a Elis. Imagina que o seu quadril é uma bacia com água. Então, você não vai deixar essa água cair nem para frente e nem para trás. Você vai deixar ela centralizada, tá? Por quê? Se eu encaixo muito, eu travo aqui minha coxa femoral, a virilha. Então, para muitos movimentos que eu preciso soltar o quadril, isso aqui vai prender o meu quadril. Se eu deixar super solto lá, bumbum empinado, eu provavelmente vou machucar minha lombar a longo prazo, tá? Porque eu vou estar fazendo redondos, fazendo twist, com o bumbum empinado. Não é legal, tá? Não é saudável. Então, alonga a lombar. Sente a lombar alongando. Então, é a mesma história do joelho. O joelho está na folga. Ele não está hiperestendido e nem está flexionado. Então, meu quadril está encaixado? Não. Está desencaixado? Não. Está no meio termo, tá? E o que me ajuda muito a segurar o quadril assim, gente, o zíper. Então, quem já faz aula comigo ou já assistiu outro vídeo meu, tá um pouquinho cansado de ouvir a história do zíper, mas é muito importante, tá? O que é o zíper? É uma contração que eu vou fazer muscular aqui no baixo ventre. Então, é como se a gente estivesse vestindo uma calça jeans de cintura alta. Qual movimento, normalmente, a gente faz para poder fechar essa calça jeans? A gente contrai e alonga um pouquinho aqui a cintura, não é mesmo? Então, a gente vai imaginar que tá aqui, ó. Fechou, contraiu, alonga a cintura. O que eu quero dizer com alonga a cintura? Cresce, ganha altura, distancia sua costela aqui, ó, do ossinho do quadril. Cria um espaço aqui, ó, tá? Com o zíper fechadinho. Então, daqui eu já posso até puxar um gancho pro topo da cabeça. Eu sempre imagino que tem um fiozinho puxando minha cabeça aqui do topo lá pro teto. Ou seja, tá erguendo, né? Tá fazendo eu crescer em altura. E eu vou me sustentar assim.
quadril, das cristas ilíacas, e ia sustentar meu tronco, tá? Como que vai ficar o tronco nessa história? Ombros para baixo, né? Porque a primeira coisa que às vezes a gente faz é fechar o zíper e subir os ombros. Não. Desça os ombros, relaxa, para baixo, tá? E os ombros estão alinhados, ó, aqui na lateral. Então eu não vou deixar nem lá para trás, tá vendo que aqui eu abri o peito, ó? E nem aqui para frente, aqui eu tô côncava, né? Tô fechadinha, tô reprimida. Eu vou deixar alinhado, ó. Tá vendo aqui meu braço, meu ombro? E aí o braço acompanha a linha do ombro, ó, na lateral do meu corpo. Aqui. Tá? O peito aqui, o externo, o tronco, é outra região que também tem um zíper. Só que a gente pode pensar o zíper ao contrário desse aqui. Ao invés de fechar para cima, ele fecha assim para baixo. Porque isso aqui vai fazer o quê, ó? Aqui, por exemplo, né? O meu ossinho, o pigentinho, ó, vai estar olhando para frente. Seios olhando para frente. A costela, ela vai estar aqui, ó, para dentro. Não totalmente, né? Para não ficar côncava, mas mais para dentro do que para fora, alinhado no ossinho do quadril, tá? Mesma coisa lá que eu falei agora há pouco. Se eu deixar o meu peito olhando para o teto, olha lá para onde que vai o meu tronco. E aqui, ó, eu fecho na região das minhas escápulas, tá? E eu trabalho bastante, eu gosto de trabalhar bastante com amplitude, com alongamento. Então, se eu deixo o meu quadril na posição neutra, o meu tronco alinhado, né, com o externo, olhando para frente, ombros para baixo, eu ganho alongamento na lombar, aqui na costela, aqui, ó, na região das escápulas. Tá? Agora eu vou abrir meu tronco. Abrir. Aqui, ó, eu já fiz uma curva. Tá? Então, assim, algumas pessoas, algumas professoras trabalham nessa vertente, tá? Eu trabalho nessa de alongar, para trazer mais controle, mais alinhamento postural, mais consciência, tá? Sem precisar desconectar muito uma parte da outra, né? Mantendo a linha ali da coluna o mais natural possível, né? Isso tendo em vista que estamos tratando da posição inicial. Quando a gente começa a se movimentar, algumas coisas se movimentam junto, né? Claro. Mas a gente precisa sempre ter esse norte, tá? Voltar para esse ponto, para não ficar sujo os movimentos e acabar até causando algum tipo de lesão, tá bom? Então, terminei aqui nos ombros, braços, nuca. A nuca também tem coluna aqui, né? Tem vértebras conectadas com a torácica e com a lombar. Então, o que eu preciso fazer? Alongar a minha nuca. O queixo aqui, ó, desce um pouquinho. Olhar em linha reta também, igual aqui o meu peito. E segura, tá? Vou prender aqui um pouquinho o meu cabelo. Então, daqui, ó, eu gosto de dividir em duas partes. Aqui do meio, mais ou menos, né, no baixo ventre, vou colocar aqui do meu umbigo para baixo, eu faço pressão no chão. O que isso significa? Eu estou apoiando, pressionando o chão. Um exemplo disso que eu falo muito para as meninas é o chine. O chine só sai porque eu realmente estou apoiada no chão. Eu estou pressionando o meu pé. Então, eu gosto de usar a analogia também da almofadinha, do carimbo, né? O meu pé é um carimbo. A almofada é aqui o chão. Quando eu vou carimbar, né, eu aperto ali, ó. Então, é isso que eu faço. O meu pé ele não está só colocado no chão. Eu estou realmente colocando uma intenção, um tônus, né, para me sustentar, ficar em pé. Aqui da costela para cima, aí eu uso mais como sustentação. Eu estou sustentando esses membros, né, crescendo. Então, aqui sustentando, sustenta. Então, imagina que tem uma seta para cima aqui, né,
da sua costela, alongando o seu corpo. E aqui do umbigo para baixo tem outra seta, apontando para baixo, mandando aí a pressão, o peso do seu corpo para baixo, tá? Então aqui você sempre confere, eu sempre faço de baixo para cima, tá? Então estou aqui, pernas em V, não é só pé, pernas em V, apoiando na borda externa do pé, nos calcanhares que está o meu peso. Mas eu sinto os meus dedinhos e o metatarso lá no chão também. Joelho na folga, bambinho, joelho. Quadril, posição neutra. Então, tô com a minha lombar alongada, os meus isquios, ó. Para quem fez os exercícios de dissociação corporal, tá sabendo bem dos isquios apontados para baixo. Olha aqui o finalzinho da minha coluna, o sacro, como é que ele tá? Apontando para baixo também. Nem para frente, ou seja, eu não estou encaixada, a pubis não está para cima, e nem para trás, para diagonal atrás. Pubis para baixo e bumbum empinado. Não. Apontando para baixo. Fechei o zíper, alonguei a cintura, afastei a costela da crista ilíaca, desci os ombros. Estabilizei aqui meu tronco, externo olhando para frente. Alonguei minha coluna, minha nuca, desculpa. Braços aqui, ó, na linha lateral do corpo. Fiozinho puxando o topo da minha cabeça, fazendo eu crescer. Pronto. Postura da vida, hein, meninas? É assim, não que tenha que ficar bitolado com isso, né? Mas quanto mais tempo diário na rotina, nas atividades cotidianas, vocês conseguirem trazer atenção para o corpo de vocês e irem percebendo, irem ajustando, alinhando, na hora da aula as coisas vão fluir de forma mais natural, vão acontecer. Você vai poder pensar mais só na técnica, né? Só para que lado que vai o movimento, do que pensar em tantas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que é muita coisa, tá? Mesmo. Então vai aos poucos. Às vezes um dia você escolhe só observar o seu pé. No outro dia você escolhe observar mais o seu quadril. No outro mais o tronco, tá? E não precisa ser o dia inteiro. Realmente é legal ter esses picos de consciência, porque assim você vai conseguir pegar o seu corpo ali no momento que é habitual para ele. E aí você vai identificar as questões posturais que devem ser trabalhadas, ok? Então, vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês aqui. Se coloquem nessa posição que eu falei e escolham um movimento da dança do ventre que você pode ter aprendido comigo ou não, né? Nas videoaulas ou nas lives. Faça ele, faça de frente, faça de lado. Grava você fazendo e me envia, tá? Para eu te dar um feedback, para te ajudar mais ainda a entender qual ponto do seu corpo talvez a gente precisa ficar mais atento, tá? Precisa trabalhar mais. Às vezes um exercício de alongamento vai ajudar, às vezes um exercício de isolamento ou coordenação motora, né? São vários pontos a serem vistos. E aí é sempre interessante que vocês se gravem de corpo inteiro, né? Que dê para ver os braços, aonde vocês escolherem deixar os braços, os pés, tá? É muito importante ver as extremidades, porque é daí que a gente vai identificando se tem pontos de escape, né? Lugares de tensão, alguma parte às vezes está te atrapalhando e nem no foco do seu estudo, né? Por exemplo, você não está sustentando o seu tronco, não está alongando, está deixando ele mais caidinho assim e está ficando pesado, né? Está sem força no abdômen, está sem contração abdominal e tentando fazer o shime bem soltinho. É um exemplo que acontece muito. Soldadinho também é outro que a gente faz e se a gente não tomar cuidado, a gente vai descendo, tá? Então, é mais ou menos nessa linha hoje que eu vim trazer para vocês
essa dica, né, esse percurso de alinhamento postural para poder facilitar cada vez mais os estudos de vocês, sem contar a qualidade de vida, tá? Então observem-se em pé, sentadas, deitadas, caminhando, tá? Uma coisa assim que a gente não pensa mais, né, é o caminhar. Mas será que você está articulando o seu pé na hora de caminhar? Você está pisando ponta, calcanhar e ó, projetando o seu peso, transferindo o seu peso de uma perna para outra? Uma coisa que a gente não pensa às vezes é que a dança do ventre, gente, é transferência de peso também, tá? É consciência corporal, é dissociação, é isolamento do quadril, isolamento do tronco, alongamento e transferência de peso, muita transferência de peso, tá? Por isso que a gente até aprende, quando a gente aprende decupado, né? A gente aprende primeiro as bases, né? Pra frente, pra trás, lateral, pra cima, pra baixo. Depois a gente junta tudo aquilo e cria um movimento, né? Mas se não fossem as transferências, essa sensibilidade, não ia ter um movimento, né? Por exemplo. Bom, vou dar um tempinho aqui para vocês falarem. Quem está aqui comigo, Leidiane, muito agradecida pela presença. Leidiane maravilhosa, sempre comigo. Agradeço. Então, assim, se quiser comentar alguma coisa, pedir alguma coisa, eu disse no início, né? Que quem quiser sugerir temas para as videoaulas, para as lives, fiquem à vontade. Eu quero mesmo que o grupo seja construído, né, por nós. Vocês estão aqui me dando esse super apoio, incentivando o meu trabalho, motivando, e essa é a minha forma de agradecer. Passando um pouquinho do que eu sei, de como eu trabalho, né? Isso é o mais importante, a minha didática, a minha metodologia. Quero que vocês experimentem e sejam muito felizes na vida, na dança. Dancem muito, aprendam, evoluam e vão renovando, trazendo coreografias, apresentações, vídeos dançando. Adoro, quero ver tudo isso. Bom, vou dar um tempinho aqui, uns minutinhos, e aí a gente finaliza por hoje. Enquanto isso, né, enquanto eu aguardo, vou dar o lembrete novamente que nós teremos videoaula liberada amanhã e na quinta-feira, com temáticas sugeridas no nosso encontro na sala, plantão de dúvidas que teve na última sexta-feira, tá? Então, assim, podem escrever ou, né, me mandar uma mensagem no privado ou aqui no grupo, nas publicações, sobre o que vocês querem, tá? Podem ficar à vontade. Meninas, então é isso. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, o apoio, a presença de vocês. Estudem, dancem bastante, gravem os estudos, me enviem, tá? Que vai ser um prazer receber, sempre é. E poder, né, orientar um pouquinho de uma forma mais personalizada, né, mais de acordo com o que vocês estão precisando. A live aqui foi algo que eu pensei que é um ponto em comum para todas nós, o alinhamento postural, né, porém é o geralzão. Eu vou conseguir saber melhor, orientar melhor cada uma a partir do material que vocês vão me enviar de estudo, tá bom? Então, tem exercício para melhorar essa postura. Adorei, Leidiane. Tem sim. E aí vai ser bem específico para cada parte, né? O que é que tá desconectado, né? Qual que é a parte que precisa ser... linda. Qual que é a parte que a gente precisa dedicar mais? O que eu sempre indico de primeira é o fortalecimento do abdômen, tá? Fortalecimento da musculatura abdominal. Por quê? Ela é o centro de tudo aqui. Então, por isso, assim, se você quiser passar o dia inteiro focada em fechar o zíper,
é excelente, tá? Vai fortalecer seu abdômen. Com o abdômen fortalecido, dificilmente você vai deixar o tronco ficar assim, né, caído, ou o seu quadril vai desencaixar, porque a musculatura não vai permitir, tá? Então, assim, eu indico fechar o zíper, que é um exercício de fortalecimento interno da musculatura, tá? Então não é nada assim, eu vou ficar com um tanquinho. Não, aí é um outro tipo de exercício, né? Mas aqui é trabalhar a sua força abdominal. É que você tenha cada vez mais autonomia para contrair e segurar essa musculatura contraída, o zíper fechado, tá? E dançando e caminhando e tudo mais, tá bom? Porém, não é só isso, né? Por isso que eu trago para vocês, eu provoco vocês a perceberem cada ponto, pé, joelho, quadril, tronco, porque às vezes sua musculatura abdominal tá boa, você tá com o quadril ali colocado e tudo, mas às vezes tem muita energia no tronco e aí ele tá aberto, tá desalinhado, e aí talvez, né, ele traga um desalinhamento, uma soltura aqui também no seu quadril, tá? O pé, então o pé eu sempre vou assim, pro pé e pro quadril aqui nessa região do baixo ventre, tá? São os primeiros lugares. Então primeiro eu digo para você observar e ir tentando realinhar, tá? Por que o pé também? Porque se você estiver pisando para dentro, não adianta, você vai contrair sua musculatura. Vai melhorar? Vai alongar mais a lombar? Vai. Mas e o seu joelho? Porque aí seu joelho vai estar lutando contra, sabe? Então é um ciclo, Por isso que eu indico mesmo essa observação de baixo para cima e sempre corrigindo, tá? Mas assim, os alongamentos que a gente faz durante as aulas, né? Alongamentos, alongando a lombar, trabalhando a dissociação, encaixe e desencaixe de quadril, porque isso vai trazer mais mobilidade para o seu quadril e aí você vai conseguir colocar ele mais na posição neutra e fechar o zíper, tá? Mas é um conjunto, mas pronto, assim, respondendo de forma mais prática, eu indico fechar o zíper, então fortalecimento da região abdominal, tá? Seguido dessa observação dos pés, ok? E aí depois a gente chega ali no tronco, né? Mas assim, sobretudo, a gente precisa desse fortalecimento abdominal, tá bom? Respondido, se eu não tiver, pode falar que eu tento responder de novo. Bom, meninas, então, assim, gratidão imensa. Gratidão, Leidiane, maravilhosa, lindeusa da minha vida, mais uma. Qualquer coisa, podem me contactar no privado, pode ser no Messenger, pode ser no WhatsApp ou no Instagram, né, onde vocês me tiverem. Aqui no grupo também, pode comentar alguma publicação, enfim. Fiquem muito à vontade, tá? Vocês devem ficar à vontade. Podem convidar mais amigas para o grupo, indiquem aquelas amigas que vocês sabem que vão gostar, que gostam de dança, que querem aprender dança, que já estudaram e estão paradas, ou que estão estudando ainda, porque é sempre bom a gente ter, né, vários estímulos para poder ali somar nos nossos estudos, né? A gente vai sempre conseguindo entender melhor, né? Juntando várias pecinhas, várias dicas, né? Várias orientações, tá bom? Então, nós nos vemos através da videoaula amanhã, terça-feira, quinta-feira e ao vivo aqui, interagindo na sala, na sexta-feira, às 18h30 também, tá bom? Um prazer imenso, mais uma vez, estar por aqui. Um beijo grande a todas e bons estudos. Até mais!